levantar cabelo, desculpem a expressão, e já vamos perceber porquê. Temos o Dr. Carlos Martins. Olá, Carlos, bom dia. Olá, bom dia Jorge, bom dia Sónia, bom dia a estes telespectadores. É mais para evitar que ele caia, não é? Do que propriamente levantar cabelo. Isso às vezes é um bocadinho difícil, tentarmos evitar uma coisa que é natural e que acontece de uma forma natural, mas realmente vamos falar um pouco sobre queda de cabelo, um problema que preocupa tantas pessoas, às vezes mais as senhoras do que os senhores, mas que realmente por vezes preocupa as pessoas, e vamos tentar ajudar a compreender um bocadinho e a conhecer melhor este problema. Sim, com imagens. Trata-se apenas de uma questão de envelhecimento também. Sim, em muitos casos, não é? Por vezes é isso. Por vezes temos alguns casos em que esse envelhecimento, ou esse suposto envelhecimento, acontece numa idade mais jovem, e normalmente é aí que surgem mais os problemas. Às vezes até problemas de foro psicológico, não é? Cosméticos e tudo, e que pode ter impacto na qualidade de vida das pessoas. Até porque o stress também tem aqui um papel importantíssimo. Pois, pode ter. Não é? Vamos trabalhar então, vamos a isso. Ora bom, para esta apresentação, eu queria começar por 3 exemplos, 3 casos clínicos, todos eles diferentes, digamos, em situações diferentes. Podemos passar para o primeiro. A senhora Margarida, de 29 anos, teve um bebê há cerca de 3, 4 meses atrás, e vem à consulta. Curiosamente não era ela que tinha a consulta marcada, a consulta era para o bebê, mas nessa consulta diz-me ela: "Seu doutor, cai-me muito cabelo, está-me a cair muito cabelo." Esta é uma situação muito frequente. Este tipo de queda de cabelo, digamos, a nós médicos, não nos preocupa muito. É uma situação natural que acontece, relaciona-se com as alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Por vezes assusta muito as senhoras nesta fase. E até durante a gestação, essa queda de cabelo pode começar a ocorrer? Não, normalmente ocorre 3 a 4 meses após a gravidez. Sim. O que acontece é que durante a gravidez existem alterações hormonais que fazem com que os cabelos sejam mais retidos numa fase de repouso e de crescimento durante um período maior. Depois da gravidez, depois do parto, os valores hormonais são repostos, o tal equilíbrio hormonal. Sim. E aí aquele cabelo que foi retido acaba por cair de uma forma abrupta em pouco tempo. Sim. E isso assusta as senhoras. Claro. A nós não nos preocupa, porquê? Porque nós sabemos que isto vai passar. É temporário. É temporário, e passado alguns meses volta tudo ao normal e a mulher volta a ter o seu cabelo normal. Uma outra situação, a senhora Olinda, de 44 anos, vem à consulta triste, deprimida, muito preocupada, e diz-me ela: "Seu doutor, caiu-me o cabelo todo." Este talvez seja dos casos mais dramáticos. Com 44 anos? Exatamente. Caiu o cabelo mesmo todo, no couro cabeludo, nas sobrancelhas, nas pestanas, nas axilas, na região pélvica, caiu o cabelo todo. São situações relativamente raras. A medicina não consegue muito bem explicar porque é que isto acontece. Na grande maioria dos casos é uma situação transitória e depois o cabelo volta a crescer. Por vezes a situação arrasta-se por um período mais prolongado, pode durar anos, e realmente isso provoca um impacto muito grande do ponto de vista psicológico na pessoa, no paciente. Isso implica, por vezes, algum trabalho psicológico, alguma adaptação, o uso, por exemplo, às vezes de uma peruca para a pessoa se adaptar e voltar-se a sentir bem com a sua imagem e sentir-se bem consigo própria. Podemos passar a um outro caso. O Sr. Pinto, 34 anos. Coitado. 34. Sr. doutor, não há nada que se possa fazer para evitar que eu fique careca. Bom, esta é uma situação comum. A nós também não nos preocupa muito, para mais sendo o homem. Sim. Mas por vezes pode também ter algum impacto nos pacientes, e vamos então tentar compreender. Não há carinho nenhum por nós, já percebi. Não, mas há muitos homens que não suportam a queda do cabelo. Sim. E por isso é que eu digo que em algumas pessoas isto tem um impacto importante, mesmo sendo este tipo de situação mais natural, digamos. Ora bom, os nossos cabelos têm um ciclo de crescimento. Nós, quando nascemos, temos os folículos. O folículo, digamos que é o folículo capilar, é o berço do cabelo. É de lá que depois sai o cabelo, digamos que é isto aqui, dentro da nossa pele.
Nós, quando nascemos, temos lá todos os nossos folículos. Depois, o cabelo começa a crescer. Em média, o nosso cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. Normalmente, cada cabelo tem uma fase de crescimento que dura, em média, 2 a 3 anos. E depois, esse cabelo entra numa fase de repouso que dura cerca de 3 a 4 meses. Está até cair, é isso? Exatamente. Nesta fase ele não cresce, está e depois acaba por cair. Quando ele cai, começa outra vez a crescer um novo cabelo no mesmo folículo. Em média, na nossa vida, nós temos cerca de 90% dos nossos folículos em fase de crescimento e 10% em fase de repouso. Por vezes, podem existir desequilíbrios que fazem com que realmente tenhamos mais folículos na fase de repouso ou até em queda, sem que haja um imediato crescimento. E aí, normalmente, temos este tipo de problemas que estamos a falar. Por exemplo, o caso daquela senhora que perdeu o cabelo todo. Sim. A medicina suspeita-se, ou seja, do ponto de vista científico, nós suspeitamos que haja, inclusive, um problema de autoimunidade, que é quando o nosso sistema de defesa natural, que normalmente devia reagir contra aquilo que é externo ao nosso organismo, contra os vírus, contra as bactérias, acaba por não reconhecer o que é nosso como próprio e acaba por agredir e destruir e inflamar. Por exemplo, os folículos capilares. Não pode ocorrer um fenómeno invulgar, radical, que possa provocar também a queda de cabelo? Um acidente de automóvel, por exemplo. Um susto. Sim, sem dúvida. Uma das situações que nós normalmente perguntamos quando as pessoas se vêm queixar de queda de cabelo é se existiu, por exemplo, algum evento na vida do ponto de vista traumático. Um evento traumático. Pode ser um traumatismo do ponto de vista mesmo de uma doença grave, está aqui. E pomos de parte as doenças oncológicas, não é? E aqui estamos a pôr de parte as doenças oncológicas, quando falamos da doença grave, que aí os tratamentos podem provocar a queda, não é? Não é disso que estamos a falar. Não é dos tratamentos. Exatamente. Embora eu tenha colocado aqui alguns medicamentos, podem provocar também a queda de cabelo. Claro. Mas não, a doença em si, às vezes até o stress psicológico da pessoa saber que tem aquela doença grave, ou um evento de vida, um desgosto, algo que marcou a pessoa, uma perda, pode também provocar uma queda de cabelo. A gravidez, já falámos desse tipo de situação. Certos desequilíbrios hormonais, por exemplo, da tiroide, certos desequilíbrios, nós temos hormonas masculinas, hormonas femininas. Se existirem desequilíbrios, digamos, na quantidade de hormonas que o nosso organismo produz, também pode contribuir para quedas de cabelo. Alguns medicamentos, algumas infecções, por exemplo, micoses no nosso couro cabeludo, podem provocar queda de cabelo. Também algumas doenças crónicas, por exemplo, a diabetes, por exemplo, o lúpus, são doenças que podem também, digamos, evoluir com mais este sintoma, com a queda de cabelo. Podemos passar ao slide seguinte. Aquele Sr. Pinto que queria ajuda para evitar ficar careca, no fundo o problema dele, como nós o designamos do ponto de vista médico, alopecia androgenética. Isto pode ocorrer, digamos, quer no homem, quer na mulher, é, digamos, aquela realmente queda de cabelo mais fisiológica, mais natural. Que possam também contribuir para esta perda? É verdade. Normalmente uma pessoa que tenha queda de cabelo em idade mais precoce, nos seus antecedentes familiares, por exemplo, pais, corre ou tem maior probabilidade de também vir a ter esse tipo de problema. Entenda a minha pergunta. Se um pai tiver perda de cabelo muito precoce, tal pode suceder também numa filha e não num filho? Também. Também corre esse risco? Sim. Existe uma maior probabilidade. Agora, não é certo. Sim. E a inversa também é verdadeira relativamente à mãe para com o filho? Sim. Neste caso da hereditariedade não existe uma ligação, digamos, ao sexo, não é? Sim. E estamos sempre a falar de probabilidades. Claro. Está bem? Nem sequer, não poderei dizer que será uma grande probabilidade, mas uma pessoa que tenha esse antecedente familiar
tem maior probabilidade do que uma pessoa que o não tenha. Okay. Assim como, por exemplo, uma situação que eu já vou falar a seguir, mas queria que deixassem ainda esta imagem, que é as peladas. Alguém que tem histórico na família de ter tido peladas, corre maior risco de vir a ter peladas. Ora bom, no homem, o padrão, digamos, da queda de cabelo normal, natural, é este. Há um recuar primeiro da linha de cabelo frontal, também perde algum cabelo na coroa e então depois acaba por perder em toda a zona central. Na mulher o padrão é algo diferente, normalmente é mais na linha média e também isso faz com que seja mais fácil, de certa forma, de disfarçar. Podemos passar agora ao slide seguinte. Mais alguns exemplos. Isto é um outro tipo de alopécia, aquilo que chamamos de alopécia areata, e no fundo traduz-se naquilo que a linguagem popular normalmente as pessoas conhecem melhor, que são as peladas. São pequenas regiões que perdem completamente o cabelo. Nesta pele, é uma pele normalmente lisa, brilhante, e não existe qualquer cabelo. E sucede porque? É um fenómeno semelhante àquele que eu descrevi para aquela senhora em que houve uma alopécia total. Só que neste caso é apenas em pequenas regiões. Sim. Porquê é que isto sucede? Desconfia-se que sejam os tais mecanismos de autoimunidade, que seja o próprio organismo que faz com que haja um dano ali no folículo piloso e durante um período de tempo não produz, não cresce cabelo. Sim. A maior parte destes casos, passado algum tempo, o cabelo volta a crescer. São raros os casos em que o cabelo não volta a crescer para o resto da vida. Podemos passar agora ao slide seguinte. Uma outra situação são então as micoses do couro cabeludo, em que nesta região realmente existe uma infecção e aí normalmente existe algum cabelo, mas muito pequenino. A imagem que a pessoa tem é que lhe caiu o cabelo ali naquela região. Podemos passar então agora ao slide seguinte e passar para as soluções. Bom, que é o que se deseja. Que é o que se deseja. Por vezes, a verdade é esta, não existem soluções. Só um transplante. É a passagem inexorável do tempo. O transplante pode ser uma boa solução. Quando, digamos, existe uma causa por trás desta queda de cabelo, temos que tratar a causa, não é? Sim. Se existe um desequilíbrio hormonal, vamos repor o equilíbrio hormonal e o problema resolve-se. Quando não existe uma causa por trás do problema, digamos, tentamos usar algumas ferramentas que dispomos. Uma solução tópica que se aplica no couro cabeludo, que contém uma substância que é o minoxidil, é realmente uma solução que produz algum efeito em muitos casos. Não em todos os casos, mas numa porcentagem significativa de casos. Provavelmente é preciso aplicar esta solução no couro cabeludo de manhã e à noite. E normalmente só ao fim de 6 meses de tratamento é que se começa a notar o resultado. Também existem alguns medicamentos que podem ser usados, alguns mais apropriados para homem, outros mais apropriados para mulher, porque têm uma interferência ao nível hormonal. Sim. E que ajudam realmente as pessoas a aliviar e a resolver muitas vezes estes problemas. Eu acho que também a alimentação é importante. Se tivermos uma alimentação equilibrada, vamos conservar mais tempo o nosso cabelo? Ou existe uma relação direta ou não? Só mesmo para terminar. Existe neste aspecto. Uma das mensagens que eu tinha ali e que acabámos por não focar é que, infelizmente, muitas das vitaminas que nós vemos por vezes nas prateleiras à venda e que vêm com a mensagem estas vitaminas são importantes para evitar ou para tratar a queda de cabelo, infelizmente, a maior parte delas não são eficazes. E é aí que entra a alimentação equilibrada, ou seja, nós, com uma alimentação equilibrada, temos o aporte mais do que suficiente e necessário de vitaminas que o corpo humano precisa. Claro. E não apenas o cabelo, mas todo o seu corpo. Para resolver problemas tipo a queda de cabelo, realmente esses complexos vitamínicos não são solução. A alimentação equilibrada sim e sempre. Por vezes é necessário alguns tratamentos apropriados e específicos para a situação. Exatamente. Sim, senhora. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Praça de Algueu.